Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E na data de hoje saiu então a divulgação do dividendo que a AES Brasil vai pagar para os seus acionistas. Para que a gente vá direto aqui para o fato relevante, porque de fato aqui é importante você ter a compreensão, basicamente eles colocam aqui o valor que será de 7 centavos, tá bom? Por cada uma das ações, vocês podem ver aqui no valor de 44, quase 45 milhões de reais, é o valor que eles querem então distribuir. Só para a gente enxergar, né, qual que seria o yield, né? Eu vou pegar esse valor aqui, pegar por inteiro para que a gente não tenha nenhum erro aqui na conta e vou dividir pela atual cotação, tá bom? Que está no valor de R$ 9,27. De fato, caiu bastante, né? R$ 9,27, perto ali das máximas que bateu de 12,69, não é ou pelo menos não foi até o momento, um investimento tão bom, tá? Falando aqui de dividendos, não dá 1%, tá bom? O anúncio aqui fica em 0,8% para um dividendo de 2023 inteiro. O que acontece, né? As pessoas elas vêm aqui no canal e alguns comentários dizem que eu sou muito pessimista em relação às empresas, que eu não trago boas notícias das empresas, mas eu quero que você compreenda algumas questões aqui relacionadas a esse Brasil que de fato vão ser importantes para a sua compreensão do porquê, muitas das vezes, eu faço algumas críticas para as empresas. Claro, eu não sou o detentor da verdade, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões, tá bom? Para que a gente passe aqui, primeiro, eu quero mostrar para vocês a política de distribuição de dividendos. Basicamente, eles trazem que os acionistas farão jus ao recebimento obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido ajustado aqui. E esse pagamento aqui pode chegar a 50% do lucro ajustado do exercício social a título de dividendos e juros sobre capital próprio. Eu quero que você guarde que a companhia ela permite que sejam pagos aqui dividendos e juros sobre capital próprio apenas, tá bom? Como um limite máximo de pagamento, tá bom? Respeitando aqui o dividendo mínimo obrigatório. O que acontece? Eu quero acreditar que a empresa ela não se prendeu ao termo dividendo e preferiria colocar aqui como remuneração ao acionista. Parece inicial isso que eu quero dizer para vocês, mas o que acontece? Me parece que a empresa ela deixou de executar uma manobra aqui que seria extremamente benéfica para ela. Vou explicar um pouco melhor. Quando você pega aqui o release de resultados, você vê que em 2023, no geral aqui, ela teve o valor de 333 milhões de lucro. É bom, não é um lucro ruim. Perto do que foi ali 2022, um crescimento de 4,1%, um crescimento tímido, muito por conta que as despesas financeiras estão batendo muito aqui nessa empresa. Por quê? Quando você vai aqui para a questão da suposta desalavancagem, eles trazem um indicador muito importante, né, que é a dívida líquida EBITDA, que está em 5 vezes. Já esteve maior, já esteve lá perto das suas 7 vezes e de fato vem caindo, projetos têm entrado. O que ocorre, porém? Nós sabemos que existe um mecanismo de remuneração para os acionistas que muitas vezes as pessoas não gostam, mas para a S Brasil poderia ser interessante. Ao invés de usar os dividendos, ela poderia utilizar o juro sobre capital próprio. Explicando como é que funciona. Basicamente, para a empresa é o seguinte: ela olha ali, por exemplo, o lucro dela e ela vai distribuir uma parcela daquele lucro a título de dividendos. O juro sobre capital próprio ele é diferente. Por quê? O juro sobre capital próprio, numa DRE, deixa eu até pegar aqui para vocês para mostrar mais ou menos onde que ela entraria. O dividendo, ele é contado aqui, ó, aqui embaixo, no lucro líquido, tá bom? Nessa parte. Aí o dividendo, ele é uma partezinha deste lucro aqui. O que acontece? O juro sobre capital próprio, ele entra, vamos dizer assim, um pouquinho antes aqui do EBITDA. Ou seja, vamos convir aqui comigo. Se eu tenho a possibilidade de lá no EBITDA, ou seja, posteriormente ali a inclusão dos juros e do pagamento de impostos. Se a minha base de cálculo é menor, não é interessante para mim? Bem, seria interessante para a empresa. Imagina só, ela teve aqui basicamente uma margem líquida de 2,3 bilhões. Imagina que ela pegasse aqueles 44 milhões que ela tinha ali e ela deduzisse dessa base aqui. O que acontece? Quando efetivamente eu chegasse aqui posteriormente ao EBITDA, talvez esse resultado aqui do meu lucro líquido, ele poderia ter sido um pouquinho maior.
a empresa poderia ter otimizado a estrutura tributária dela. Claro, não utilizando os dividendos não é tão interessante. E o que acontece? Ela poderia, e aí é uma regra que nós temos, ela poderia distribuir até o valor da TJLP, ou taxa de juros de longo prazo. Olhando para essa taxa de juros de longo prazo, ela está aqui no valor atual. Eu peguei do BNDES, então é um site confiável, está em 6,67%, significando, de uma certa maneira, que se nós pegarmos então esses 333,3 milhões e multiplicássemos por 6,67, que é o valor da TJLP que nós temos aqui, e colocar porcentagem, nós teremos o valor de 22 milhões que nós poderíamos utilizar como juros sobre capital próprio. E os outros 22, como eles distribuíram aqui 44, poderiam ser basicamente ali em termos de dividendos, se eles não quisessem repassar para o acionista um valor menor. Só que o que acontece? De uma certa maneira, para a empresa não fica tão legal ela distribuir num exercício inteiro menos de 1% de dividendo. Para o acionista isso não é bom. E a empresa poderia otimizar a sua estrutura de capital. E não fazendo isso, me parece que a empresa ela está quase que míope, esquecendo que ela precisa reduzir a alavancagem que ela tem. E poderia, ali, por exemplo, numa assembleia, até mesmo fazer uma consulta para os acionistas e perguntar, gente, será que não vale a pena, ao invés de eu pagar esses 44 milhões, eu reduzir com mais rapidez a alavancagem que eu tenho? Poxa, está bem alto, né? Vamos convir que um valor de 5 vezes EBITDA significa, entre aspas, vamos dizer, que em aproximadamente aqui 5 anos a empresa ela conseguiria pagar todas as dívidas. Isso em relação ao EBITDA que ela gerou. E se você vê que o EBITDA subiu 42%, maravilha. O que está acontecendo? Nós já fiz o vídeo a respeito dessa empresa, do que entrou aqui em operação, e você pode ver questão da eólica, hídrica, muita coisa entrou em operação, projeto Tucano, então tem muita coisa interessante acontecendo. Só que a empresa ela está esquecendo que ela precisa otimizar a estrutura de capital dela, e para mim esse foi um pênalti aqui na S Brasil. Claro, você não é obrigado a concordar comigo, de fato essa empresa tem mostrado para todos os acionistas que aquele hype de que seria a melhor empresa de geração de energia, não é a melhor, como nós estamos vendo aqui. Eu não estou nem falando só de cotação. Me parece que a estrutura de capital que eles estão utilizando, a forma que eles estão distribuindo aqui os seus dividendos, não me parece algo sequer razoável para o acionista. Eu, particularmente, olhando para geradoras, eu olharia muito mais para uma Engie, olharia muito mais, talvez, ali para uma Copel. Então, tem empresas que estão muito mais redondas, que me parecem muito mais tranquilas do que a S Brasil. O que acontece? E claro, não é uma crítica, é só um fato. O Barsi, ele fez investimentos fortes na S Brasil, conquistou uma posição de 5% ali na empresa, e as pessoas acabaram, em função da credibilidade, do nome forte que o Barsi tem, migrando boa parte do seu patrimônio de algumas outras ações para a S Brasil. Claro, se você estava investindo ali na Oi, talvez numa Viver, talvez Magazine Luiza ou na Via Varejo, você migrar para a S Brasil talvez tenha sido uma opção razoável. Claro, não é uma recomendação de compra, tampouco de venda, só quero aqui esclarecer para você que, a depender de onde você está direcionando seu capital, a S Brasil pode ser uma boa ou uma má decisão de investimentos. Se você está esperando que talvez 2024, 2025 seja o ano então de reviravolta da empresa e pagamento de dividendos, bem, talvez a gente precise repensar um pouco aqui a empresa. Claro, ela vai trazer números melhores. De fato, a empresa está fazendo o seu trabalho, mas em função da pouca otimização que eles estão colocando aqui para dentro da empresa, me parece que alguma coisinha aqui está sendo esquecida. E me parece que o retorno para o acionista é o principal motor aqui, muito porque o pessoal colocou a S Brasil pendurada ali em dividendos, dizendo que seria cash call, né? Ou como os americanos falam, né? A vaca leiteira que você vai lá sempre colhendo ali os dividendos, colhendo ali bons frutos dessa empresa. E por enquanto, com os investimentos que ela está fazendo, não é o caso. E além disso, você tem que saber também que esta empresa ela está passando por uma certa crise de credibilidade. Por quê? Porque a S Brasil ela faz parte da AS Corporation. Basicamente é uma empresa que controla de uma certa maneira que é a S Brasil e existe sim rumores de que ela possa fechar capital na nossa bolsa. E muitas pessoas, claro, não só em função dos resultados mais desanimadores que a empresa tem trazido,
mas em função também desse possível fechamento de capital, as pessoas começaram a migrar os seus investimentos para algumas outras empresas. Enfim, se você investe em AS Brasil e quer deixar aqui um comentário, você é extremamente bem-vindo, com certeza vou te responder. E claro, para você conhecer um pouco mais sobre o canal e sobre aqui alguns benefícios que eu posso trazer para você, eu vou deixar aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando todos os vídeos aqui que eu faço, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e